Então, quando a gente olha para trás, o que é que a gente vê? A gente vê, assim, uma história universal que parece a analogia mais próxima que eu faço com o que eu percebo é basicamente o livro que eu escrevi chamando de O Abismo da Consciência Cósmica. É um abismo tão profundo, onde ali, nesse abismo que é a história universal, a história do Big Bang, de como chegamos até aqui, e das notícias que sobre essa trajetória existem, mas ocultas, no âmbito dos compêndios mitológicos que ninguém leva a sério, porque foram também condicionados os seres humanos a não levar a sério nada disso, os seres humanos atuais. Então, assim, essa história universal, ela é, na minha perspectiva, um abismo para quase toda a humanidade, um abismo insondável. O ser humano não tem e não terá capacidade de por ele mesmo mergulhar nesse abismo sem o perigo de ser tragado por ele. Poucos seres humanos conseguem fazer isso. E nós que estamos nos esforçando em torno de resgatar coisas perdidas desse abismo para refletirmos hoje no âmbito da revelação cósmica, alguns de nós conseguem, sim. E isso é novo. Na humanidade, sempre um ou outro percebeu esse abismo. Na verdade, antes dos humanos perceberem esse abismo, um ser que nem é humano já o havia percebido. E aqui eu me refiro ao mestre Sileno, que era, vírgula, a coisa não passou um sátiro, sátiro na definição da mitologia grega, é um ser teriantrópico, parte bode, parte ser humano, ou coisa que o valha. Na mitologia romana, isso é chamado de faunos, e em outras mitologias, notadamente vinculadas ao orfismo e também à experiência greco-romana de estudo mitológico, lá se vê Pan e seus seguidores. O fato é que, num tempo, lá na Trácia, antiga Trácia, onde hoje é a Turquia, há uns bons 5, 6 mil anos atrás, existiam seres híbridos misturados com humanos, e reza a lenda que há cerca de, isso é mais recente, ao tempo do rei Midas, por volta de 3 mil anos atrás, aproximadamente, só para a gente ter essa noção, quando a Trácia já estava com seus dias, em termos de cultura, sendo finalizada, substituída pelas novas culturas que estavam surgindo, mas Midas era um tirano esclarecido, entre aspas. Ele era um tirano, mas ele queria se esclarecer. Ele fazia com que os seus ministros, os sábios, os consultores do seu governo, ficassem insistentemente estudando os temas que ele perguntava. E ele fazia algumas perguntas e as respostas que os seus auxiliares, ministros, sábios davam, ele não gostava. E Midas sempre escutou falar que na floresta, um certo bosque lá da Trácia, tinha esse ser que nem era humano, era um ser que também não era um deus, mas era alguém intermediário entre a classe dos deuses e a classe dos humanos, era um ser híbrido. E diziam que Sileno, quando estava bom, porque ele, junto com Dioniso, ou Dionísio, costumava encher a cara e sair nos cortejos que
meio que negavam um pouco a seriedade da vida. O fato é que Midas soube que Sileno, o sátiro, estava aparecendo muito em determinado bosque e mandou o seu exército perseguir Sileno. Reza a lenda, e Nietzsche traduz, resgata isso no seu livro Nascimento da Tragédia. Nietzsche observa exatamente aquilo que Hesíodo, Homero e outros, que estão na base da mitologia grega, mas também os que mexiam com a parte teatral da Grécia. O fato é que Midas mandou o exército prender Sileno e o exército descobriu Sileno lá de porra e de ressaca, depois de uma bebedeira qualquer, criou uma super jaula de madeira com cordas e colocaram Sileno lá dentro. Voltaram para o palácio e disseram ao imperador que o mestre Sileno estava preso. Midas, se fosse outro, teria mandado trazer Sileno à presença dele, mas em respeito a Sileno, o imperador Midas foi até o bosque, até a floresta onde ele estava preso, chegou lá, pediu desculpas por ter perseguido, por ter gastado boa parte dos recursos do tesouro do império dele, fazendo com que o seu exército perseguisse Sileno, e ele implorava que Sileno respondesse pelo menos uma pergunta que ele havia feito a todos os seus ministros, sábios, e não gostou nem um pouco do que escutou. E Sileno lá dentro da jaula, bufando, porque o rosto de um sátiro é meio feio, pelo menos daquele tipo de classe. E lá para as tantas, depois de muito insistir, Sileno, de Midas muito insistir, Sileno, até para se livrar daquilo, porque Midas disse, olha, assim que você respondeu, eu lhe solto. Aí, então Sileno disse, tá bom, o que é? Aí Sileno escutou a seguinte pergunta de Midas. Midas disse, mestre Sileno, a pergunta que eu faço e para a qual nunca encontrei uma resposta que me satisfaça é a que mais um ser humano deve almejar. Sileno escutou a pergunta, deu lá umas bufadas e disse, ó, estirpe miserável e efêmera. Sileno tinha um desprezo pelos seres humanos. Os seres humanos ainda estavam desenvolvendo a racionalidade em geral, poucos núcleos eram esclarecidos, e Sileno tinha um certo desprezo pela humanidade. Então ele disse, ó estirpe miserável e efêmera, por que me forças a dizer algo que para os teus ouvidos melhor seria jamais escutar? Mas já que queres, aí vai. O que demais um ser humano deveria almejar é não ter nascido. Mas já que nasceu, o que demais ele deve almejar é morrer logo. Midas escutou aquilo, libertou o mestre Sileno. E a questão é, alguém nesse tempo pensar dessa maneira, só sendo alguém de uma liberdade de consciência, em nível singular, para poder elaborar esse tipo de pensamento, independente de estar certo ou de estar errado, mas foi um ser não humano que disse para um ser humano, ó, o melhor para nós é não existir. Não é só para os humanos, não. É para ele também, como sátiro, e para todos, porque esse caos, essa criação, é um abismo tão nojento, indecente. E Sileno era alguém que sabia disso?
Então, Sileno foi alguém que conseguiu, no tempo dele, olhar para trás e entender a absurda história universal na qual nós estamos todos inseridos. E o impressionante é perceber que em todas as páginas da mitologia terrestre, e desculpem eu dizer isso, mas assim, eu já estudei tudo que é possível um ser humano estudar ao tempo de uma vida sobre mitologias e estou longe de concluí-las, de estudá-las todas, mas as mais importantes eu estudei, analisei. E em todas as mitologias existem histórias onde a demência, o retardamento psíquico, algum prejuízo da consciência dos protagonistas, você consegue perceber com facilidade de que ali tem um problema mental qualquer. Só Sileno e outros poucos seres não humanos na mitologia ofertam frases, conceitos que demonstram possuir por trás das expressões isso que nós estamos aqui falando em liberdade de consciência. Deixando agora de lado esse abismo da história universal e tomando só a história da evolução humana dentro da história universal. Se na minha perspectiva pessoal eu costumo fazer analogia entre a história universal e o abismo, a história humana eu chamo de poço profundo. Mas não é um abismo, é um poço em que a gente pode olhar para o poço, imaginando uma espécie de um cacimbão, aquilo que a turma joga com a corda, um balde para puxar água. Né? Então, assim, lá, como você vê o fundo do poço, por mais fundo que ele possa ser, tem alguma ideia? E assim, quando esse poço enche, a água fica marcando nas camadas de tijolo ou de barro, do que seja. Enfim, dá para você ter uma noção. E na história humana, a gente vê, entre aspas, poucas pessoas que tiveram a profundidade que Sileno, que nem humano era, teve. Quando essas pessoas têm esse nível de profundidade nas suas análises, e ao longo da história humana a gente vê surgir o estoicismo como sendo figuras que olham para a vida como ela é, e não aquela vida cheia de valores imaginários, de que tem um Deus maravilhoso que cuida de todo mundo e que ama os humanos e cuida dos seres humanos e se preocupa com o sofrimento dos humanos. E o pessoal que vive desse tipo de crença tem certeza que isso é real, mas então as pessoas que não são superficiais, desculpem de falar assim, costumam ver a vida e dizer: se tem esse Deus, ele está de férias, ou aposentou-se, ou a coisa está complicada, porque o desrespeito para com a sensibilidade humana começa desde que as crianças nascem, bebês, e se ninguém tomar conta, um bebê morre, não, sozinho ele não consegue sobreviver. Diferente dos animais irracionais, os animais racionais, que somos nós os humanos, precisamos sim toda uma estrutura de apoio para nos pormos de pé e a partir daí a gente se vira, se é que é o caso. Mas assim, quem percebe que não existe essa coisa preocupada com os humanos ou cuidando dos humanos e olha para a vida como é,
termina tendo um traço psíquico de maturidade, de não criar expectativas falsas, esperanças absurdas, de não criar transtorno cognitivo, ou seja, inventar verdades para acreditar nelas, para viver melhor, ainda que essas verdades sejam todas furadas, mas a humanidade vive de culto, ou cultuando verdades há milênios que são absolutamente desconjuntadas, inadequadas, mas mantém todo mundo, entre aspas, enquanto está vivo, nessa expectativa, sabe-se lá de quê. O fato é que o estoicismo, algumas formas de ver a vida onde o desencanto, onde o desalento termina fazendo parte, isso é perigoso para a humanidade, porque termina, às vezes, levando à loucura, levando ao isolamento total, à depressão. E muitos, quando olham profundamente para isso, de fato, sofrem. Nietzsche sofreu, Schopenhauer é chamado de pessimista até hoje. Enfim, nós humanos precisamos compreender algo complicado. Que para ter liberdade de consciência, a gente paga um preço. A humanidade inteira, ou quase toda, com raríssimas exceções, não paga esse preço. Não quer pagar esse preço. Acesse o nosso portal de conhecimento. Conheça o Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica. Dezenas de horas de conteúdo para expandir a consciência, com aplicativo próprio, disponível para Android e iOS. Tudo em um só lugar. Todos os estudos e palestras em torno da revelação cósmica, unidos em um único ponto de encontro e mais, uma comunidade exclusiva, onde buscadores se reúnem para compartilhar conhecimento, insights e despertar juntos. Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica.